Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos trazer outro olhar, como pede o nome do nosso programa, e no entorno de mais uma Expo Inter sobre a agricultura brasileira. O olhar de alguém que com 35 anos se tornou o mais jovem presidente da Farsul, aos 36 anos seria nomeado ministro de Estado da Agricultura no governo do presidente Médici. Foi ministro de 69 a 73. Eu converso com Luiz Fernando Cirne Lima, engenheiro agrônomo, figura respeitado no cenário agrícola do país, também no cenário político, cultural. Na sua gestão como superintendente da Copesul, por exemplo, ele fez surgir o Fronteiras do Pensamento. Doutor Cirne Lima, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, grande prazer. E muito amável pela sua apresentação, que foi muito generosa. E muito sintética, né? Porque eu sei que esse currículo aqui dá para ficar bem mais tempo. Doutor, antes da gente entrar, o nosso programa não é um programa de perfil pessoal, né? Eu quero ouvir as suas opiniões, sua avaliação de cenário, agricultura, comparação. Mas eu não tem como não falar um pouco da sua trajetória, assim. Primeiro, como é que veio essa identidade com o campo? Eu vi que o senhor é nascido em Porto Alegre, né? Uhum. Veio da família, veio da faculdade, como é que foi esse envolvimento? Bom, eu sou de uma família, pelo lado paterno, de professores universitários. Meu pai era o Rui Cirne Lima. Bastante conhecido também. Conhecido. É considerado um dos grandes juristas da história do Rio Grande do Sul. Uhum. Meu avô era dentista, formado na primeira turma de curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não me lembro bem que ano, mas foi a primeira turma depois catedrático por concurso. Meu pai catedrático por concurso. O irmão dele, Heitor Cirne Lima, livre docente por concurso, fundador da Faculdade Católica de Medicina junto à Santa Casa. Quer dizer, toda a minha família paterna, não é, ligada à carreira universitária, não é, e digamos técnico-científica. A minha mãe era de família rural, da família Velho, uma família tradicional do litoral do Rio Grande do Sul, nessa zona que vai, por assim dizer, desde aqui adiante de Viamão até São José do Norte, em todo esse litoral aí a família Velho se estendia, aí era uma família, digamos, descendentes de açorianos que ali se localizou. E eu, digamos, tive grande influência da vida, digamos, nas fazendas do meu avô chamado Bernardo Velho, pai de minha mãe, e me decidi, digamos, fazer o curso de agronomia e que, evidentemente, foi uma situação que foi, digamos, que foi considerada, no mínimo, como insólita dentro da família Cirne Lima, um homem sair, digamos, para a atividade... Para o campo. Não é? E fazer um curso de engenheiro agrônomo. E o meu pai, digamos, pelo estilo dele, que é muito conhecido no Rio Grande do Sul e que perdura até os nossos dias com seus alunos e amigos e colaboradores, etc., o meu pai apenas me disse o seguinte: se você quer seguir esse caminho, apenas eu lhe peço que se esforce para fazer bem o que você vai fazer. Muito bem. E provavelmente naquela época, hoje essas profissões ligadas ao agro significam carreira de sucesso. Naquela época não era tão consenso assim. Ao contrário. Ao contrário. O meu avô, bastante idoso, o Elias Cirne Lima, catedrático da Faculdade de Odontologia, fundador do curso de odontologia da PUC, inclusive tem uma rua perto da PUC que tem o nome de Elias Cirne Lima até hoje, por causa dele, de grande atuação, depois de aposentado na URGS. E ele me disse: mas, meu filho, você vai fazer um curso que eu, sinceramente, eu não sabia que era curso superior, eu imaginava que fosse um curso técnico secundário. Você, com todos os seus ancestrais próximos ligados à vida universitária, você vai fazer um curso de campus, exato, e você vai fazer um curso de campus relativamente pouco conhecido. E eu disse: meu avô, eu lhe garanto que eu não vou lhe decepcionar. E dali surgia um ministro de Estado da Agricultura. Ele não chegou a conhecer isso, né? Mas, digamos, eu posso contar apenas para encerrar esse aspecto familiar que me é muito caro, não é? E eu me senti muito comprometido, digamos, com essa situação que se criou dentro da família. Assim que eu me formei, fui convidado para ser a professora assistente da faculdade
e fiz concurso de livre docência com 2 anos de formado. Mesmo assim, o senhor seguiu carreira acadêmica também. Não deixei de cumprir. Os legados dos familiares, né? Não deixei, por assim dizer, não foi propriamente seguir a carreira acadêmica, porque depois a minha vida foi para o campo, mas eu tratei de cumprir, não é? Eu tendo sido convidado para ser professor, eu realizei o concurso de livre docência, que foi penosíssimo e duríssimo, e, digamos, havia exigência de ter 2 anos de formado, e no dia que eu completei 2 anos de formado, eu comecei o concurso, fui aprovado por 5 professores, aquilo era realmente uma coisa muito dura, e consegui, aí, quando conferi o título de professor livre docente e o título de doutorado, que não havia ainda a carreira acadêmica como nós a conhecemos hoje. Entendi. Então, naquele tempo, isso era dezembro de 56, eu estava em véspera de completar 24 anos quando fui livre docente. Recebi o diploma de livre docência de doutor e fui entregar para o meu avô ainda na situação, por assim dizer, já nos seus últimos dias de vida, e tive a grande satisfação de encontrar ele. Não houve o diálogo porque a emoção foi tão grande das duas Nem partes. precisava, Não né? precisava. E agora me conta dessa sua passagem na vida pública. E como é que surgiu esse convite? Claro, primeiro teve a Farsul, mas especialmente, como é que surgiu o convite para o senhor virar ministro de Estado da Agricultura no governo Médici? Pela Farsul. Eu digo Pelo que... trabalho que o senhor estava fazendo aqui. Eu digo que eu fui ministro, não foi o Luiz Fernando que foi convidado para ministro, foi o presidente da Farsul que foi convidado para ministro, não é? O presidente, o general Médici tinha servido, era gaúcho, de Bagé, conhecia muito o Rio Grande do Sul e estava comandando o 3º Exército. O presidente Costa e Silva, todos devem se recordar, tem um AVC, fica impossibilitado de exercer a presidência, digamos, é escolhido um novo presidente dentro vamos dizer, dos procedimentos do governo militar, não é? Foi escolhido o general Médici, e o general Médici me convida para ser ministro da Agricultura. Eu fiquei, na verdade, não sei realmente como adjetivar a surpresa que isso representou para mim. Eu tinha muito pouca idade para ser presidente da Farsul. E pensando menos ainda para ser ministro da Agricultura numa situação muito difícil da agricultura brasileira e completamente diferente do que nós estamos vivendo. Imagina numa situação primária ainda. Completamente diferente. E era realmente um dos cargos mais espinhosos e mais difíceis E o senhor ficou bastante tempo, né? Eu estava vendo de 69 a 73, o tempo inteiro. Fiquei 4 anos. Não completei o mandato, porque eu vinha discordando dentro do governo e, digamos, em 10 de maio de 1973, meses antes de terminar o mandato do presidente Médici, eu renunciei. Eu vi que o senhor foi o único ministro do período a entregar uma carta deixando o cargo, né? E mais do que isso, dizendo por que deixava e das minhas discordâncias. Bem. Então, essa carta, que é de 73, e nós, portanto, em 23, estamos comemorando 50 anos disso, não é? Esse ano, no dia 10 de maio, se comemorou 50 anos desse episódio. Esse episódio, é claro que as pessoas, digamos, que viveram e que realmente acompanharam o que foi a tensão dessa demissão, não é? Poucos estão vivos e hoje isso pertence ao passado, mas foi, sem qualquer dúvida, um momento de enorme tensão, e essa carta teve uma repercussão nacional, me tornou conhecido. Se eu não era conhecido como ministro, a renúncia... Qual foi o seu motivo alegado principal? O meu motivo, eu vinha discordando, digamos, em relação ao ministro da Fazenda, que era o ministro Delfim Neto, não é? Que está aí até hoje também. Que também está vivo até hoje, com quem eu tive... Lúcido, inteligente, um sujeito fantástico, foi um grande ministro também. E também porque teve outros ministros da Fazenda brilhantes, não é? Então eu digo que ele foi também, não é? E digamos que com quem eu tenho relações urbanas e razoáveis, apesar das divergências e das discordâncias que foram muito duras e muito severas de parte a parte. Naquele tempo, não é? Existia um chamado Conselho Monetário Nacional, que era presidido pelo ministro da Fazenda e que
digamos, o ministro da Fazenda tinha o número de votos suficientes para ter a maioria se houvesse uma eleição e se não houvesse consenso. E isso, digamos, representava um poder para o ministro da Fazenda e, digamos, e o setor agrícola e, vamos dizer, os aspectos econômicos que interessavam o setor agrícola eram, por assim Transitavam dizer, por ali. Transitavam por ali e perdiam sempre as carreiras, não é? Sempre as eleições e tudo mais. E em determinados momentos se criaram divergências que entraram, digamos, um pouco na ordem, vamos dizer, de conceitos, de negócios e de respeito ao interesse público e tudo mais, e eu interrompeu. Na verdade, eu gosto de contar bem como foi. Isso era 1973. Essas divergências não foi, por assim dizer, um fato, uma palavra, um Sim, dito. foi um somatório. Foi um somatório. Desde janeiro de 73, eu me considerava saindo do governo. Entendi. Consegui ter umas 3 ou 4 audiências de mais ou menos 1 hora e tanto com o presidente em que eu explicava as minhas divergências, não é? Eu, inclusive, uma das coisas centrais, eu dizia, está sendo construído, digamos, um milagre econômico como a sua grande realização, e o seu governo é muito mais que um milagre econômico, porque vai acabar se provando que o milagre econômico não aconteceu e ele não é o verdadeiro, como é dito, e o seu governo fica desmanchado porque não fica, digamos, caracterizado a grandeza com que ele sempre se conduziu. Me fala dele alguma coisa, doutor Cine Lima. Como é que era o Médici? O senhor é um testemunho vivo desse período da história e dele mesmo. Dele mesmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa também. Eu vejo com a maior tristeza o Médici ser hoje o homem, digamos, o carrasco encarregado da pior época de repressão, responsável por tortura, responsável pelos maus tratos aos prisioneiros e assim por diante. Eu o isento de tudo isso. O senhor acha que é uma caricatura? Eu acho que é uma caricatura. Injusto. E, digamos, e era necessário achar alguém para ficar com esse ouro solto, não é? E o presidente da República, em última análise, é o último responsável. Então, digamos, tocou a ele arcar com isso. Mas todas as manifestações que faço, desde aquela época até hoje, e ainda recentemente, em 2 ou 3 oportunidades, eu reiterei isso, eu o isento. Eu diria a você, em poucas palavras, que, digamos, existe... A ditadura tem muitas coisas horríveis, as ditaduras. E tem uma coisa que talvez seja a pior de todas, que eu chamo os porões da ditadura. As coisas que são feitas embaixo, no andar de baixo. Que ninguém vê. Que ninguém é responsável e que não faltam os latrabiliários, não faltam os carrascos e tudo mais, e que desaparecem depois na hora de assumir as responsabilidades maiores caem naquele que tem as maiores responsabilidades, que é o presidente da República. Então, é imputada a ele uma série... Quem era o Médici? Um homem suave, calmo, de uma bondade humana como poucas pessoas eu conheci. Você ficará surpreso com isso, parece um sujeito truculento, malvado, mandava matar, mandava torturar. Não era nada disso. Não era nada disso. Sujeito suave, muito calmo no falar, falava com voz, sempre com uma voz intermediária, mediana, sem falar em voz alta. Jamais eu vi ele levantar a voz com qualquer pessoa, com qualquer circunstância, o que seja, ele modificar o tom de voz. E um bom gestor, um bom presidente? Um bom gestor. Um excelente gestor no sentido de que ele fazia as coisas acontecerem, digamos, sem ele necessitar empurrar com a mão. Ele controlava muito o governo que ele presidia, mas, não é, infelizmente, e especialmente na segunda ou terceira parte do seu governo, digamos, a situação perdeu. A gente tem que contar também que o governo Médici começa numa fase em que, digamos, a luta armada estava na rua. Eu me lembro, por exemplo, que eu saí de Porto Alegre pela primeira vez para ir a Brasília em condições oficiais, etc. Naquela ocasião, tinham 3 embaixadores estrangeiros sequestrados, tinha 4 ou 5 agentes de Polícia Federal que faziam a segurança disso, assassinados friamente no sequestro. Era um clima em que, na verdade,
não se sabia se tu amanhecia no dia seguinte. Perfeito. Tal era a situação, digamos, de conflagração e de violência. Então, era uma situação muito, muito tensa. E isso, evidentemente, o Médici conseguiu ir dissuadindo aos poucos, mas evidente que ficou esse caldo de cultura por baixo, como eu chamo, no andar de baixo. E esse andar de baixo aconteceram coisas horríveis de parte a parte. Perfeito. E eu devo dizer, por exemplo, para você que eu fui muito amigo pessoal antes, não é? E depois do deputado Carlos Araújo, já falecido, Certo. Ex-marido da presidente Dilma. ex-marido da presidente Dilma, e que era, digamos, no jargão revolucionário, era o Max. O Max era, digamos, depois que morreu o Lamáquia, o Max passou a ser, digamos, a figura mais procurada no Brasil. E eu conversei muito com o Carlos, como eu digo, ele era amigo próximo do meu irmão João Cirne Lima, advogado, chegaram a ser companheiros de escritório juntos, e eu depois conversei muitas vezes com o Max, com o Carlos, e ele dizia, eu tenho balas no corpo, que não puderam ser extraídas, levei muitos tiros, e atirei em pessoas quase em corpo a corpo. Se eu matei, não sei. Mas eu atirei para matar em diversas pessoas. O Carlos, como aliás muitas das pessoas envolvidas, por assim dizer, no clima de guerra revolucionária, como se vivia, ele jamais se queixou de tortura. Para mim, nunca se queixou de tortura, dizendo, nós vivemos uma guerra revolucionária que foi horrível de parte a parte, porque a violência agraçava num nível... Todos os... Não era uma luta do bem contra o mal, né? Não, foi uma coisa terrível. Mocinho contra bandido. E, digamos, e o que fica? O que fica, evidentemente, é a violência à vida, digamos, na repressão, que, como eu digo... Por parte do Estado, claro. Por parte do Estado, no que eu chamo no andar de baixo, nos porões. E o que o senhor... Bom, eu vi que o senhor criou a Embrapa, né? Só isso já justificava aquela passagem aí, né? Como é que foi aqueles 4 anos no seu legado? A fundação da Embrapa está muito ligada à minha saída, porque eu vinha trabalhando na Embrapa nos últimos 2 anos, e a história de formação da Embrapa, digamos, existem vários livros já publicados, e agora, por ocasião, em 26 de abril de 2023, em Brasília, foi comemorado o 50º da Embrapa. E então foram publicados muitos livros, etc. e tal. E eu quero contar que eu, desde janeiro, como eu disse anteriormente, eu estava praticamente saindo do governo. Mas eu estava com a Embrapa pronta para ser, vamos dizer, implementada. E eu esperei que a Embrapa fosse implementada, fundada, diretoria nomeada, compromisso da diretoria ser mantida até o fim do seu mandato, saí 10 dias depois. Ah, não sabia dessa parte. Eu saí no dia 10 de maio, ela foi fundada no dia 25 de abril. Que é uma grande instituição do Brasil, relevante para o agro. Eu digo o seguinte, o agronegócio brasileiro começa com a Embrapa com exclusão da minha pessoa. Quer dizer, o ente Embrapa... Tem um antes e um depois ali. Um antes e um depois. Se o agronegócio brasileiro começa com a Embrapa, isso ninguém... É isso que eu pedi, impossível, né? Mas eu pedi, doutor Cirne Lima, um paralelo sobre aquele agro que o senhor presenciou em 69... E o agro que o senhor está vendo em 2023, com 90 anos de idade, posso contar? Sim. Olha, claro, eu tenho uma honra e satisfação de dizer que tenho 90 anos. Aí tem que ter honra mesmo com essa energia toda aí. Mas me conta do agro, de 69 para 23. O que era o Brasil em 69? O Brasil exportava, vejam, vocês jovens que estão me ouvindo nesse momento, o Brasil exportava cerca de 3 bilhões de dólares. 1.500 era café e seus derivados. O país era conhecido como um exportador de café. De café. Que coisa incrível, isso é inacreditável. E os 4 produtos brasileiros importantes na agricultura eram café, evidentemente, cana-de-açúcar, com a produção já de açúcar antes mesmo do pró-álcool e, digamos, da crise energética e da importância que o açúcar e o álcool passaram a ter, não é? Algodão e cacau. Eram, primeiro, antes de tudo, produtos tropicais. Eram exportações de produtos tropicais. O cacau concentrado no sudoeste da Bahia,
o açúcar concentrado em Pernambuco, que naquela ocasião ainda era um estado grande produtor de açúcar, e que começava em São Paulo, o que hoje São Paulo é coberto de cana-de-açúcar, e até o café se deslocou mais para Minas Gerais. Minas, é. Naquele tempo, o café estava concentrado em São Paulo. Então, só para dizer para vocês que o café era praticamente responsável Por toda a nossa exportação. por a metade das nossas exportações, em grandes números praticamente, isso já diz, não é, o que é hoje, com esse superávit que o agronegócio proporciona ao país, não é? E, digamos, a verdadeira revolução representada, não é, pelos grãos. Na verdade, como é que isso institucionalmente funciona e como é que isso, digamos, para responder bem a sua pergunta? Em 1900, começamos o governo em 69. Em 1970, no correr do ano de 70, nós propusemos um projeto de desenvolvimento agrícola para o país. E era manter a situação nos 4 produtos nos quais nós éramos bons e crescer em 4 produtos. E agora você examine esses 4 produtos que foram mencionados em 1970 e o que eles são hoje. Em primeiro lugar, grãos, soja, milho, etc. Coisinha pouca. E a soja recém começava no Rio Grande do Sul. Não sei se o Rio Grande do Sul era algumas centenas de milhares de toneladas de soja e era uma coisa assombrosa. Segundo lugar, produtos cárneos. Carne bovina e as carnes... Então, não se falava em carne bovina, se falava em produtos cárneos e proteínas animais vermelhas e brancas. Terceiro lugar, celulose, que havia naquela ocasião, estava sendo implantado os projetos de incentivos fiscais para reflorestamento. E, em quarto lugar, frutas e seus derivados, porque o Brasil ensaiava as suas posições em suco de laranja e assim por diante. Mas especialmente nos 3 produtos, não é? O Brasil hoje é o 3º maior produtor mundial de grãos. Uma loucura. O Brasil é o 2º maior produtor de produtos carnes e o maior exportador. O Brasil é o 2º maior produtor de celulose do mundo e o maior exportador. E segue o algodão, segue o café. O café segue com o mesmo tamanho, mais ou menos, que ele tinha. A questão é que a soja ficou 3 vezes maior, 4 vezes maior, mas o café continua sendo uma pauta de exportação muito importante. E hoje ela está mais concentrada, do seu ponto de vista econômico, no sul de Minas. Já não é mais tanto em São Paulo. São Paulo está, por assim dizer, coberto de cana-de-açúcar desde as proximidades da capital até o oeste na divisa com Minas. E deixa eu fazer um recorte, aproveitando sua presença aqui, e acaba que a gente não tem tanto tempo, sobre o agro gaúcho. A senhora acha que evoluiu na mesma medida? Qual é o patamar que o senhor vê desse? O agro gaúcho, veja bem, em 1969, o Rio Grande do Sul tinha a lavoura de arroz, que já era muito boa, já era muito tecnificada, 400 mil hectares de arroz, 450 mil toneladas, 400 mil hectares de arroz irrigado. O Brasil tinha irrigação, não chegava a 1 milhão de hectares e a metade era no Rio Grande do Sul, no arroz irrigado. Soja recém começava. A pecuária era uma exportação que estava recém terminando o que nós chamávamos o ciclo do charque, em que a carne era industrializada sob a forma de charque para ser vendida nas partes, em toda a costa brasileira, em todas as capitais brasileiras, como um produto, convenhamos, um produto de primeira qualidade ser vendido sob a forma mais barata e, evidentemente, de muito menor valor. Então, principalmente uma coisa que tem que se chamar muita atenção é que o Rio Grande do Sul não tinha um produto de exportação agrícola, porque o arroz era um produto de consumo interno. Consumo local, consumo nacional. E a coisa que foi realmente o grande diferencial e que sacudiu o agronegócio rio-grandense foi a soja, que era um produto, e é um produto eminentemente de exportação. O arroz continua com seus 500 mil hectares irrigados, 550, 450, está mais ou menos nesse nível, continua sendo um bom negócio. Já se começa a exportar arroz com êxito e com lucratividade, mas a soja, sem qualquer dúvida, foi o grande empurrão. E a pecuária, doutor Cinelli? A pecuária do Rio Grande do Sul, hoje, ela está, por assim dizer, numa integração com o setor agrícola,
E ela evoluiu muito nesse sentido, através do que nós chamamos de integração lavoura e pecuária, não é? E isso, digamos, a exportação da carne, porque também naquela época não havia exportação de carne como nós temos hoje, então a revolução se dá na exportação de soja, na exportação de carnes, porque eu acho que não devemos falar só de carne bovina, que devemos falar também de carne avícola e de carne suína, claro, como nós estávamos falando há pouco, antes de entrarmos aqui. É verdade. E começando hoje, sábado, justamente a Expo Inter, né, que é uma vitrine do nosso agro gaúcho brasileiro e até da América Latina aqui em Esteio, né? O senhor deve ter participado de muitas edições. Muitas. E estive sempre muito ligado à exposição, desde o saudoso Parque do Menino Deus, aqui na Avenida Getúlio Vargas, que imagina que são 4 hectares ali naquelas áreas vagas, ali que começa na Avenida Getúlio Vargas e vai até quase hoje na Perimetral. Bom, 4 hectares que evoluíram para um parque de 150 hectares, que é hoje no Parque do Esteio, e, digamos, e nós, rio-grandenses, sempre com os olhos muito voltados para o prata. Historicamente, por diversas razões, as exposições de Prado em Montevidéu e de Palermo em Buenos Aires sempre foram os nossos modelos, as nossas influências, e por assim não deixa de ser, naquela ocasião, da nossa inveja. E hoje eu posso dizer que a Expo Inter é uma das 3 maiores exposições do mundo. E me contaram que muito bem administrada, por acaso, pela senhorita Elizabeth Cirne Lima, subsecretária da Agricultura do Estado, sua filha. Né? Então tem mais esse motivo. Por sinal, uma executiva muito elogiada pelo setor, que é comandado pelo secretário Giovanni Feltes. E a Beth, como nós a chamamos em casa, eu tenho 3 filhas mulheres, ela é a terceira. Ela tem formação de química biológica, tem carreira universitária, tem carreira de pesquisadora e dedicação dedicação exclusiva na universidade durante 10 anos, chefiando o laboratório de célula localizado no Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre, e de repente ela foi chamada para um cargo executivo pela Secretaria da Agricultura, não é, no governo Leite, e pelo secretário da Agricultura no secretário da Agricultura naquela ocasião era o ligado à Farsul. Era vice-presidente da Farsul e Domingos Velho Lopes, na família Dominguinho. E o Domingos foi um excelente secretário, convidou a Beth, e a Beth, afinal de contas, também continuou nessa nova administração, não é? E, digamos, com toda a sinceridade, eu não conhecia os dotes dela como administradora, porque ela tinha carreira científica chefiando um laboratório de célula-tronco. De um laboratório de célula-tronco para o Parque do Esteio, eu acho que tem quase uma diferença muito... deu certo. E aparentemente está dando certo. Deve ter puxado a mãe, quem sabe? Tá bom, vamos deixar assim. Eu vou convidar os ouvintes da Rádio Bandeirantes para seguirem conosco na internet e acompanharem ali a íntegra do nosso programa e a oportunidade de eu fazer mais algumas perguntas para o Dr. Cirne Lima, agradecendo quem nos acompanha pelo rádio e desejando um bom final de semana. Dr. Cirne Lima, eu quero ouvir um pouquinho também, conceitualmente, sobre eventual preconceito que o agronegócio ainda sofre. Aqui e ali, acusado de desmatamento, acusado de exploração. Tem um problema cultural, político, ideológico? Isso já está sanado? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, isso é histórico. Não é? Quem conhece um pouco da história rio-grandense, não é? Sabe perfeitamente da importância, não é? E os quantos livros falando dos caudilhos, os líderes regionais, desde o tempo de formação do território, não é? No nosso caso brasileiro. E, digamos, no momento em que começa, por assim dizer, o desenvolvimento urbano, não é? O desenvolvimento industrial, o desenvolvimento de serviços, as concentrações urbanas, não é? É natural que houvesse, por assim dizer, uma desconfiança e até mesmo, não é? Por assim dizer, uma certa aversão àquela tradição dos caudilhos, etc. Então, isso é uma coisa histórica que, evidentemente, dentro dos limites dessa nossa conversa aqui, não é difícil de estender por todos os aspectos que precisam ser contemplados, mas
não é? Eu quero dizer também que ela foi utilizada politicamente por determinados políticos, atirando o campo contra a cidade, não é? Como, digamos, com interesses eleitorais e políticos. Isso, lamentavelmente, não vou mencionar os casos concretos havidos, não é? Mas, digamos, isso é uma coisa, digamos, que houve, não é? E, ao mesmo tempo que há o desenvolvimento do agronegócio, cada vez menos pessoas trabalham no campo, não é? Vejam bem que lá por 69, quando eu tinha essas estatísticas na mão, a população brasileira era dividida mais ou menos 50% vivendo no campo e 50% na cidade. País camponês, né? Quase. E hoje é uma situação absolutamente inversa, e o que eu noto também de 10 anos a esta parte é o fortalecimento político do agronegócio. O agronegócio hoje, sem qualquer dúvida, hoje é uma força política. Tem uma representação política forte, né? Não é? A chamada bancada ruralista no Congresso Nacional, não é? De 550 deputados, tem cerca de 150, vamos dizer, reconhecidos e como tal, como integrantes da bancada ruralista. Eu acredito que essa bancada ruralista, pelos aderentes, deve ser ainda maior, não é? E isso é uma coisa tremendamente importante dentro da vida do país. Também eu percebo que existe, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acredito também que a tensão cidade-campo está diminuindo. Entendi. Eu acho, por exemplo, e isso eu quero dar o depoimento, não é? Porque o Parque de Exposições de Esteio, como ele foi concebido, como ele foi implementado pelo secretário Luciano Machado, eu era ministro, mas eu faço questão de dizer e repetir que o Parque de Esteio foi construído pelo secretário Luciano Machado e pelo seu auxiliar, que estava trabalhando comigo no Ministério, era o vice-ministro Ezelino Arteste. Luciano Machado e Ezelino Arteste construíram o Parque do Esteio. E uma das coisas que estava sempre presente em tudo que se planejava, as pessoas envolvidas no planejamento do futuro Parque do Esteio naquela época, era que aquilo se apresentasse uma vez por ano, uma grande aproximação da cidade com o campo. Que é o que acontece até hoje. É o maior evento rio-grandense, a realização da Expo Inter. O número de pessoas, parece que no ano passado, o total de pessoas chegou a perto de 1 milhão de pessoas que transitaram por dentro do parque, num estado de 11 milhões de habitantes, aproximadamente, como é o Rio Grande. Imagina. 1 milhão de pessoas terem passado no Parque de Esteio é uma coisa muito significativa. Torcine Lima, para fechar, eu queria ouvir um pouquinho também sobre política, né? A gente falou de diversas das suas dimensões. O senhor ajudou a fundar o Partido Popular, comandado pelo Tancredo e Magalhães Pinto, depois se filiaria ao PFL, participaria da chapa encabeçada pelo Chiarelli na candidatura ao governo em 86. Relembre um pouco desses passos e como é que o senhor está enxergando a política. Eu sei que daria outra meia hora, mas tanto... Não, mas eu vou tentar resumir bem. O único cargo público que eu ocupei foi de ministro. E procurei, digamos, realmente me dedicar como se aquilo fosse a minha grande contribuição ao interesse público. Nunca pensei, jamais aceitaria voltar a um cargo que eu já ocupei. E digamos, me dediquei àquilo, sob o ponto de vista, por exemplo, pessoal, econômico, financeiro. Eu garanto a vocês que uma pessoa que vai para um cargo público importante em âmbito federal para servir e não para se servir, é uma tragédia, do ponto de vista pessoal e econômico. No Estado também, eu posso dar esse testemunho. Não é? Toda pessoa que vai para servir, digamos, sai endividado e pobre. Não é? E tem que passar alguns anos reconstruindo até a sua vida. Não é? Eu diria, digamos, que o episódio, digamos, do Partido Popular e depois do PFL, não é? E da candidatura, digamos, ao governo do Estado em 86. Deixa eu lhe explicar. Eu tendo, afinal de contas, eu acho que não preciso fazer uma declaração de princípios dos meus compromissos com a democracia, com o Estado de Direito. Eu sou filho do Rui Serem Lima. Pensem, por favor, apenas nisso e esqueçam o resto. Não é? Eu me senti obrigado a trabalhar no processo de redemocratização, que também me foi penoso, porque eu, por exemplo, desde o primeiro momento que tive em contato com o presidente Tancredo, que era quem chefiava todo esse trabalho nessa ocasião, não é? Eu disse,
presidente, vamos só combinar uma coisa. Eu, em hipótese nenhuma, aceitarei qualquer cargo de governo. Eu estou fazendo um trabalho aqui, a meu juízo, que eu me sinto comprometido, do ponto de vista político, pessoal, moral, de contribuir para a redemocratização do país. E acho que o Partido Popular e o PFL cumpriram esse trabalho. Aquela candidatura ao governo do Estado, na verdade, para mim aquilo foi um ato falho meu. Eu não vou dizer que eu me arrependa, porque eu acho que aquilo foi feito de sã consciência, não é? Qualquer pessoa sabe que na melhor das hipóteses, aquela chapa podia obter 5% dos votos, ou 4%, etc. Mais ou menos foi o que atingiu, não é? Então, era um sacrifício para, por assim dizer, fazer um retorno de recondução, não é? Mas foi penoso para mim, é um tempo que eu não gosto de lembrar. Eu acho que se conseguiu, afinal de contas, uma redemocratização sem sangue, não é? Com a nação unida, que é uma coisa muito difícil. Depois de 22 anos de governo militar, a gente conseguir fazer uma retomada democrática, sem violência, sem derramamento de sangue, com as instituições funcionando. Elas hoje, me permita fazer esse comentário, hoje, 2023, eu acho as instituições brasileiras piores, mais machucadas do que na retomada democrática. Olha, o senhor acha que está ruim? Eu acho que está ruim. Por quê, doutor Cine Lima? Eu sou obrigado a dizer isso, como filho do Rui Cine Lima, não fico constrangido até de dizer, porque, digamos, o organismo que tinha que presidir, que tinha que ser o quarto poder de equilíbrio da nação, que é o Supremo Tribunal Federal, está enganjado numa pequenez, de uma lutas por pequenas causas, por pequenas coisas, está completamente desmoralizado. O Supremo Tribunal Federal, presidido pelo ministro Álvaro Ribeiro da Costa, Delmar Balheiro, Luiz Galotti, era uma reserva da nação, né? É esse aí. Eu devo dizer para os senhores que naquela ocasião, quando eu trabalhei em Brasília, não é, o meu pai estava muito cotado para ser o ministro supremo. Naquela ocasião, havia, por assim dizer, quando vagava ou aposentava ministro, se aposentava, o cara expulsório, o que fosse, não é? Formava-se, por assim dizer, um consenso nacional sobre o nome. Tem que ser o fulano ou o Beltrano. Fulano não aceita, tem que ser o fulano. Tipo, era para além de dúvida, né? Quer dizer, tinha que ser uma respeitabilidade, uma honestidade, uma pureza. Uma imparcialidade e um conhecimento jurídico realmente, não é? Notório saber jurídico. Notório saber jurídico. Pois bem, quando eu cheguei em Brasília para trabalhar no governo, não é, quase um garoto imberbe, não é, com 36 anos, o presidente supremo era o ministro Aliomar Balheiro, das grandes figuras, um parlamentar da Bahia, que era um grande jurista e que foi um excepcional presidente do Supremo. E ele mandou me convidar, que queria me conhecer pessoalmente, o filho do Rui. Eu não era reconhecido como Luiz Fernando ou quem quer que seja. É o filho do Rui. É o filho do Rui. E ele diz, olha, aqui nós temos o famoso, que é famoso nacionalmente, que é o chá dos ministros Supremo de tarde. Eu não sei se é terça ou quarta-feira, que tem até hoje. E você é convidado, porque são convidados parlamentares e pessoas amigas da casa, você sempre que estiver aqui, se puder vir, venha até aqui. Leva no máximo meia hora. E é uma coisa muito agradável. Eu digo, mas eu sou agrônomo, ministro, e eu estou me sentindo, digamos, pequeno dentro da cadeira de ministro, vim aqui numa reunião no chá do Supremo. Venha. E eu, na primeira oportunidade, como eu viajava muito, isso aconteceu, não acontecia todas as semanas, eu viajava muito, e na primeira oportunidade fui. Os ministros interrompem lá todos os trabalhos que estão fazendo, passavam por uma sala, uma espécie de uma mesa de reunião, em que tinha uma mesa de chá, de uma sobriedade, de uma austeridade franciscana. Parecia um chá num convento de padres franciscanos, descalços. Bom, aí eu entrei na sala,
filho do Rui, vem aqui, senta ao meu lado. O presidente. O presidente Ariomar Balian me pegou e não me chamou nunca pelo nome. O filho do Rui. O filho do Rui. Senhores, esse menino aqui é integrante do atual governo, etc e tal, mas ele, antes de tudo, filho do Rui. E Primeiro filho do Rui, depois ministro. E essa cadeira tinha que estar sentada, era seu pai. E esses militares, etc., não quiseram nomeá-lo, etc., por coisas políticas lá do Rio Grande do Sul. Mas essa cadeira é do seu pai. E fazia todos os ministros. E havia ali, era uma coisa impressionante, nas sucessivas vezes, os grandes advogados do país, quando estavam em Brasília, eram convidados para esse chá. Isso era um acontecimento incrível, né? E eu, mudo, não falava nada, né? Ficava ali assistindo, só observando, não é? E sendo apresentado e me apresentando para determinadas pessoas que eu conhecia, não é? Como grandes figuras dos mundos jurídicos. Então, na verdade, isso foi uma experiência muito importante. Mas me leva a uma situação mais triste ao comparar com os dias de hoje. Certo. Para fechar, doutor Cirne Lima, porque talvez parte da nossa audiência não conheça, quem é que foi o seu pai, Rui Cirne Lima? Resume para nós. Termina falando do seu pai. Mais objetivo ainda. Rui Cirne Lima nasceu em 1908, formou-se em 1928, que naquela ocasião era possível, com 20 anos, na turma da Faculdade de Direito de 1928, que eram 30 alunos e que produziu 18 catedráticos. Da mesma turma eram Alberto Pasqualini, Mendes Sá, Vicente Santiago, Elpidio Paes, só 18 catedráticos numa turma de 30. Você imagina o que era essa turma? Essa formação. Meu pai fez concurso para cátedra em 1933, o ano que eu nasci, com 25 anos. Teve muita dificuldade de ser aprovado porque os professores entendiam que era muito jovem e que naquele tempo a cátedra era vitalícia, que era um risco, que era um rapaz muito jovem, que ele devia se apresentar mais tarde para o concurso, etc. e tal, mas afinal foi aprovado com brilhantes notas, mas também numa situação muito difícil. E depois foi um homem que foi um grande jurisconsulto, mais do que propriamente um advogado que peticionasse nos tribunais. Ele era, antes de tudo, um fornecedor de pareceres, um jurista, professor, e um professor da faculdade, não é? Ele, em 1966, teve um episódio em que ele foi lançado para governador, já depois dentro, em pleno regime militar, e uma das páginas tristes da história do Rio Grande, para mim, amargas, é que os governos militares caçaram 7 deputados indiscriminadamente para impedir que o Rui Cirne Lima fosse eleito. Foi eleição indireta pela Assembleia. Pela Assembleia. E foram caçados 7 deputados. Por que o regime não queria ele? O regime porque ele havia, digamos, tomado posições que não... subversivas. Do ponto de vista jurídico, etc. Inclusive, especialmente, as questões políticas envolvendo a edição, posteriormente, do AI-5. Ah, perfeito. E eu depois fui convidado, dentro do mesmo regime militar, para ser ministro. Aí eu termino dizendo, vocês se colocam nos pés dentro dos sapatos de um jovem de 36 anos que o pai havia sido punido, por assim dizer, e impedido de chegar a governador de estado, e você sendo convidado para ministro de estado. E aí, digamos, tinha a classe rural e através da FARSUL obrigando e exigindo querendo que fosse, eu não podia recuar, não é? E ao mesmo tempo, digamos, parecendo que eu estava traindo o próprio pai. Que história, doutor. Felizmente tudo terminou bem. Tudo acabou. Obrigado pelo exemplo. Muito obrigado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.